Você acompanha agora podcast Competência. Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreazzi, Carmindo de Campos. 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia. 65-3623-6066. Class Tapetes e Couro. 99809-0078. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista. 659-9924-3758. Tudo bem, gente? Chegando com o nosso podcast de hoje. Hoje o assunto promete, né? Hoje eu já vou falar para você que adora matemática, que adora geometria sagrada. O que é isso, Jane? Do que você está falando, gente? Aconteceu um tempo atrás, um mês atrás mais ou menos, um curso lá na FACIP, que até a gente divulgou aqui para vocês participarem. E estava presente lá um dos palestrantes, o professor Zacarias, que está aqui, e que me encantou com a linguagem dele. Ele é matemático, professor, um comunicador nato e que olha a matemática por vários ângulos. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho. Tudo bem, professor Zacarias? Um prazer tê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu, Jane, em estar aqui interagindo com você e com os seus seguidores. Professor, primeiro deixa eu conhecer um pouquinho. Quem é o professor Zacarias? É só professor? É um estudioso? De onde vem essa energia toda aí? Olha, Jane, eu sou professor em Cuiabá há mais de 35 anos, professor na área de pré-vestibular e de ensino médio, né? E estou aposentado da área de ensino há exatamente 2 anos. Mas, durante todo esse tempo como professor, na época de cursinho, todas as disciplinas elas têm algumas frentes que os professores eles têm uma tendência maior a interagir com os seus alunos, a gostar daquela frente, né? Por exemplo, na área de biologia, tem professor que gosta de citologia, outros gostam da parte de botânica. Na matemática, eu sempre fui apaixonado pela geometria, apesar de ter trabalhado com outras frentes, né? E há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu descobri a existência da geometria sagrada. Eu falei, puxa vida, geometria sagrada, o que é, não é? Aí eu fui atrás, fui fazer pesquisa, estudos e cheguei à conclusão de que a geometria sagrada, ela não é milenar. Ela existe desde a criação do universo, tá? Caramba! Mas nós vamos interagir, eu vou abrir melhor essa parte aí para você e para os nossos telespectadores. Cuiabano, professor? Eu sou cuiabano de coração. Eu cheguei aqui, eu acho que comi a cabeça de pacu e piraputanga. Fiquei encantado com Cuiabá, o calor humano das pessoas aqui, a culinária de Cuiabá. E hoje eu me sinto cuiabano. Mas nasceu onde, professor? Eu nasci em Pernambuco, na cidade de Garanhuns, uma cidade fria, a exemplo da nossa Chapada dos Guimarães aqui, né? Mas eu me sinto cuiabano de coração. Tenho 2 filhos, aqui João Pedro e o Walter Zacarias, né? E graças a Deus eu tenho 2 filhos cuiabanos e me sinto de coração filho dessa cidade tão maravilhosa. Que bom, que bom. Cuiabá tem essa característica boa, né, da gente vir para cá e ficar aqui por opção. Né? Eu acho, esses dias a gente estava até comentando, falando desses dias quentes que a gente tem todo ano, e que, aliás, esse final de semana nos surpreendeu com uma bela de uma chuva, né? Que acho que ninguém esperava, mas é assim, se tivesse uma praia aqui, né, você que veio da região do Nordeste lá, né, mais próximo do mar, se nós tivéssemos praia aqui, não tinha lugar mais para ninguém morar aqui, né, de tanta gente. Seria uma Atlântida, seria. Seria. Seria uma capital assim, dos sonhos, platônica, né? Mas as próprias cachoeiras que tem aqui, próximo à Chapada dos Guimarães, né? Isso aí é como fosse um convite a um espaço onde tivesse o próprio mar. Então, Mato Grosso e Cuiabá, especificamente, ela tem esses atributos. As piscinas aqui, tudo maravilhoso. Apesar de que dizem, né, gente, que aqui já foi mar, tanto que muita gente encontra conchinhas petrificadas e tal. Então, né, tem todo esse encantamento quando a gente busca entender um pouquinho mais, né, da nossa região, e que é fantástico, né? Muito bem colocado por você. A propósito, nós temos Chapada dos Guimarães, que é uma região muito mística, tá? Aquelas cavernas, tem um espaço que eu acho que o próprio aparelho governamental podia turisticamente explorar, que
que é a região do Chapada dos Guimarães, e a Serra do Roncador, que inicia-se ali na região de Barra do Garças e vai até a Serra do Cachimbo. É uma região onde é latente a presença da geometria sagrada, por incrível que pareça. Professor? Porque tem a chamada energia telúrica, que é a energia que fica abaixo da superfície da Terra. Serra do Roncador é rica nisso aí, tá? E essa energia telúrica, ela interage com o nosso campo eletromagnético, por isso que ali é um reduto de pessoas, que atrai pessoas que têm conhecimento esotérico, elas têm conhecimento de geometria sagrada e sentem, aí à parte alguns exageros e tal, mas não fugindo da realidade, no tocante principalmente essa área esotérica, essa área mística. Tem pessoas que têm relatos de presença de OVNIs e até, claro, OVNIs, discos voadores, mas isso a própria geometria sagrada explica. Não é por acaso que aquela região e a região de Chapada são místicas e que atraem o público voltado a essa cultura. E tem muita gente que, não sei se felizmente ou infelizmente, dependendo do ângulo que a pessoa acredita e tal, acha que isso é conversa, né? Que não existe, que nós somos só nós aqui nesse universo e pronto, acabou e que, né? E quando, na verdade, a gente tem aí tantas comprovações e eu acho que se a gente começar a abrir um pouquinho mais a mente e prestar atenção no que já aconteceu, o que a gente tem aí agora, essas novas descobertas na própria Amazônia, dessas cidades, né, enormes que estão aí enterradas ali com muita mata em cima, né? O mundo é muito cíclico, né? E a gente está vivendo isso e as pessoas tendem a negar muita coisa do passado ou, de repente, de perspectivas futuras. Tendem a negar, mas, igual você colocou, foi muito feliz, colocou muito bem, né? Então, tem essas descobertas que estão acontecendo. Olha, que a gente está falando de Chapada, da Serra do Roncador, mas ali, nas proximidades de... Agora esqueci o município, para lá. Depois de Alta Floresta, Aripuanã. Já fica no bico do Mato Grosso, ali na divisa com Amazonas e Pará, se não me falha a memória, né? Foi descoberta ali uma cidade milenar, ali em plena selva amazônica, logo depois ali do Aripuanã, desse município, né? O que se leva a concluir que é uma cidade milenar que está submersa, vamos dizer assim, naquela selva amazônica, né? É que os contornos, por fotos tiradas através de drones, né, mostram um alinhamento muito retangular, como se fossem blocos em plena selva amazônica, de quadrados ou retângulos, e a natureza ela não se manifesta visualmente, esteticamente, através de retângulos e quadrados. Retângulos e quadrados é uma geometria que, apesar da geometria, a gente depois pode avançar nesse tema, existir na própria natureza, mas com uma simetria tão perfeita, vamos dizer assim, sobre o prisma da arquitetura, da engenharia, isso só existe em civilizações humanas, né? E isso é uma das características dentro daquilo que você falou, né? Que existem várias provas, então, e que nós somos seres milenares. Você colocou alguma coisa dentro dessa perspectiva, né? E que não existimos sozinhos no universo. Olha, o universo ele está em constante expansão. Nesse congresso a que você fez referência na abertura desse nosso podcast, né? Esse congresso lá de neurociências, durante a minha palestra eu fiz alguma referência a essa expansão do universo. Ela é constante, ela está em espiral, tá? E, olha, seria até muita presunção de nós humanos pensar de um universo tão grande, de tantos sistemas solares, tantas galáxias, né? Nós sermos o único ponto que seria comparável a um grão de areia em meio ao oceano, dentro desse universo tão perfeito que Deus criou. Gente, é assunto que com um podcast só nós não vamos conseguir chegar, mas já que a gente entrou nessa seara aí de novas descobertas das cidades aqui na Amazônia, aqui no nosso estado, gente, aqui no Mato Grosso, para ser mais próximo ainda da nossa realidade, e essa proximidade com Chapada, e aí a gente teve 7 de setembro há poucos dias, e que se levantou a nossa bandeira, e você falando de ângulos retos, se a gente pegar a nossa bandeira do Brasil,
né? A gente vê que trabalha com angulações absolutamente retas. E aí existem o desenho da bandeira dos fenícios. São povos que todo mundo acha que nunca passaram por aqui. E aí, como que faz uma correlação disso tudo, professor? Nós estamos falando da geometria sagrada, que, como eu fiz referência, é uma ciência mais que milenária, desde a formação do universo, né? São mais de, se eu estiver errado, você me corrija, são mais de 200 países que existem no planeta Terra, né? Se você observar, a maioria, isso é esmagador, das bandeiras de todos os países da Terra, né? Elas são geométricas e, sobretudo, com a presença da estrela de 5 pontas, que é o pentagrama. Só na nossa bandeira, a bandeira brasileira, são 22 estrelas, e essas estrelas são de 5 pontas, ou seja, faz uma referência ao pentagrama, né? Esses ângulos de 90 graus, e tem outros que não são de 90 graus também, por exemplo, na bandeira brasileira, e dessa cultura que você se referiu, né? Então, isso aí tem a ver com toda a cultura, todas as crenças dos povos. Por exemplo, a presença do pentagrama, repito, na maioria das bandeiras do planeta, né? O pentagrama, ele tem a ver com o próprio DNA do ser humano, né? Tem a ver com os nossos chakras. Todos os países têm chakras, até a sua casa tem chakras, o teu bairro, a tua cidade, o teu país, os planetas, eles têm chakras, tá? E uma bandeira é uma identidade não só do país, ou do estado, ou do município, mas do próprio ser humano. Então, essa presença antiga da geometria em símbolos, como uma bandeira que identifica determinados povos, tá? Ela é uma referência à própria cultura e à própria existência energética do ser humano. Então, nessas estrelas de 5 pontas, que são 26, que tem na nossa, né? São 25 estados, se não me engano, mais o Distrito Federal, né? Se eu não me engano, é isso. A não ser que mudou, né, gente? A não ser que mudou, exatamente. Então, na estrela de 5 pontas, tem um ângulo de 72 graus, tá? Isso no outro podcast, se a gente fizer, assim, tiver alguma coisa para ilustrar, tem um ângulo de 72 graus, que são 72 nomes de Deus, tá? Tem um ângulo de 108 graus, tem um ângulo de 144 graus. 144, biblicamente, é o número de consciências. Aí tem uma parte, parece que no Antigo Testamento faz uma relação, se não me engano, com São João Batista, anunciando a vinda de 144 mil seres que viriam para mudar a estrutura em termos de consciência do planeta Terra. E ainda se diz que parte desse número ainda está aqui trabalhando, né? Então, todos esses símbolos a que você se referiu, eles têm um porquê. A própria estrela de 5 pontas, presente, e eu estou sendo redundante, nas bandeiras, né? Ela existe muito em rituais, em culturas esotéricas, em culturas cristãs, né? Existe todo um padrão a ser seguido. Então, essa simbologia é muito importante. E a matemática está ali presente. Está ali presente, com certeza. Muita gente olha a matemática, professor. Deixa eu só voltar um pouquinho sobre os países. Certo. Gente, existem, dependendo da organização que faz o compilamento desses países, pode chegar até 206. Certo. Porque na ONU, por exemplo, tem 195 e 2 estados observadores. Então, assim, Não mas você está ficamos correto. muito longe, né? Então, está correto. Pode chegar a 206, depende de alguns cortes que são feitos aí no mundo de quem está te passando essa informação. Mas é uma informação interessante. Exatamente. Né? Quando a gente para pensar. Professor, todo mundo considera meio que a matemática, vamos voltar lá na escola, né? Ame-a ou detesta, ou ama ou detesta. Mas a matemática, se a gente, eu acho que os próprios pais, é fundamental, ela está em absolutamente tudo, e é uma linguagem universal, né? Ela é fantástica, e eu acho que quando a gente começa a prestar atenção um pouquinho mais nessa linguagem, fica muito mais fácil o entendimento de um tudo, né? É mais fácil o entendimento de um tudo, né? Do universo que a gente vive. A matemática, ela existe 24 horas por dia, Jane, em nossas vidas, tá?
Nós estamos interagindo aqui, então, para que essas imagens, esse som chegue até aos nossos amigos telespectadores, né? Então, existe uma câmera. Câmera não funciona sem luz. Luz é frequência, né? Tudo que é energia, no caso a energia luminosa, imagens, se manifesta através de frequência. E frequências são números. A minha voz e a sua voz estão chegando até os nossos telespectadores através de ondas sonoras. Ondas, luz, isso tudo é energia. E energia só se mede através de números, ou seja, matemática, né? Lá naquele congresso, eu fiz uma referência que a matemática está presente em nossas vidas até durante o nosso sono, né? Até eu me lembro que eu fiz uma referência. Nós estamos repousando em nossos colchões, o nosso corpo está aplicando uma força na superfície do colchão pela terceira lei de Newton, que é do ensino médio, né? Que os alunos estudaram. O colchão reage aplicando uma força de mesma intensidade e mesma direção, sentido contrário. Então, aí há uma manifestação da matemática. Então, a gente já fica na expectativa de iniciar o dia. A gente está sempre olhando para o horário, são números, nós temos tempo de chegar na escola ou no nosso ambiente de trabalho. Tudo é contado em nossas vidas, a quantidade de alimento que nós vamos ingerir. Então, a matemática é 24 horas por dia presente em nossas vidas. O problema no Brasil de existir aquilo que você fez referência, a matemática, ou você ama ou você odeia, aí já é um problema estrutural, é um problema cultural e, sobretudo, de organização governamental, né? Nós estamos no país, isso não é nenhuma crítica, muito longe, inclusive, de vir para o viés político, não é o caso do nosso podcast, né? Mas é um país que, por cultura e por tradição, ele não investe na educação, sobretudo na educação infantil. Né? Em países da região oriental, como, por exemplo, China, Japão, então, é investido muito grande na matemática. Então, os meninos, eles, desde cedo, desde a educação infantil, eles são levados a exatamente conhecer isso aí, que a matemática faz parte de sua vida, isso de uma forma muito lúdica. E sem falar que os professores dessas regiões, eles são muito bem valorizados. Então, isso é uma questão cultural. Aqui no Brasil, eu estou sendo repetitivo, longe de trazer para um viés político, mas os professores não são bem pagos e eles, consequentemente, não são bem treinados. Então, a matemática ela é feita de uma forma assim, é muito quantitativa, como se ela existisse apenas para elementos quantitativos e não de uma forma lúdica, fazendo com que o aluno enxergue, desde aqueles tempos de educação infantil, que ela faz parte de sua vida. E quando ele chega no ensino fundamental e no ensino médio, ele já traz consigo aquela aversão, né? Então, a matemática é estudada de uma forma decoreba, aquela tabuada, aqueles números, porque não existe um planejamento governamental para que dá um foco especial para essa disciplina. Porque é uma disciplina que, quando você tem entendimento, ela se torna muito natural. E eu vejo as pessoas tendo dificuldade até numa continha de 2 e 2, entendeu? Uma adição, uma subtração. Quando você fala em porcentagem, então, o povo perde o rumo. E é uma coisa que é um processo que você usa meio que no automático. É tipo, se você tem um entendimento, esse processo ele fica automático. Fica automático. É exatamente a falta de planejamento de grade curricular. Então, isso que você falou é importante. Na educação infantil, essa questão específica de porcentagem. Então, devia ser ensinado nas escolas com o simples fato de degustar pizza, de partir frutas, de trazer de forma lúdica, igual você colocou muito bem, a matemática, desde a parte infantil, mostrando que faz parte em momentos, por exemplo, na música. A música é um dos elementos que tem maior interação com a matemática, não é? Então, as notas musicais, isso aí devia ser trazido na educação infantil, com músicas infantis, músicas bonitas, fazendo a referência com a matemática. Tá? E aí, gente, é o que vem toda essa questão da falta de entendimento de um tudo. As pessoas, às vezes, sabem até ler e escrever, mas não entendem o que estão lendo e escrevendo, e isso é uma consequência que você vai carregando, e aí você tem essa sociedade que não sabe. Hoje a gente vê o mercado de trabalho com dificuldade aí de contratação, porque não tem mão de obra. Mas qual é o problema? A falta de entendimento, né? A pessoa realmente não entende, não consegue
quantificar, não consegue entender, não consegue dar uma resposta coesa, não consegue dar uma sequência. E isso tudo tem vindo lá de trás e, infelizmente, está se agravando, né, professor? Porque eu acho que quando nós aprendemos matemática, ou nós, quando entramos... Eu entrei na escola, já tinha 7 anos, né? Não tinha todo esse preparo. Mas a gente tinha um aprendizado dentro de casa, nesse cotidiano, né? Eu cresci em fazenda, em madeireira, então eu sempre tive esse contato. Era a quantidade em dúzia de ovos, era o número de pães, era pôr a mesa, era o arrumar a cama, era o andar de bicicleta. Tudo isso era quantificado de uma maneira natural. Quantificado de uma maneira natural e que está presente até hoje na nossa casa. A organização, igual você colocou muito bem, de uma mesa. Uma mesa, ela posta para se degustar, tomar um delicioso café, um lanche, uma refeição, ela é uma geometria. A começar pela forma. Hoje nós temos até mesas ovais, que seriam mesas elípticas, né? Colocação dos pratos. Você olha que essas empresas, elas que vendem... utilidades domésticas, elas primam até pelo design, né? Um prato bem colorido, com traços geométricos, isso aí são feitas pesquisas, isso tem uma interação com o nosso DNA, porque tem símbolos que são usados no marketing de hoje, que interage energeticamente aquele símbolo com o nosso campo eletromagnético, tá? Então, você colocou muito bem. A questão, por exemplo, você vai fazer uma receita. Isso desde aquela época, você que morou em fazenda, né? Então, as quantidades que você vai colocar, aquela dosimetria que é exigida para fazer um bolo, para fazer uma determinada refeição, isso aí tudo envolve matemática. E por que hoje, no sistema educacional, não traz isso aí para dentro da sala de aula, desde a educação infantil, para mostrar o quanto é prazerosa essa disciplina? Exatamente. Gente, nós vamos conferir um bloquinho, jogo rápido, a gente está voltando, porque eu quero entrar exatamente, quero entender melhor o que é essa geometria, né, sagrada. Qual é a relação que a gente pode fazer e o que é que está no nosso dia a dia e que passa desapercebido? Espaço Class, festas e eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa, Dr. Carlos Chilisca, especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca, agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo.
Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchart, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista, especialista em doenças de pele, cirurgia dermatológica e oncologia cutânea. Membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e Grupo Brasileiro do Melanoma. Doutora Mariana Barros, Avenida Ramiro de Noronha, 966, Duque de Caxias. Clínica Jardins de Eva, 659-9924-3758. Já estamos de volta, gente. O nosso podcast hoje está do jeito que eu gosto, né? Eu espero que vocês estejam gostando também. E lembrando que a gente está nesse momento na TV Mato Grosso 27.1, que, aliás, esse podcast reprisa no sábado às 22 horas. Mas nós estamos também no YouTube, Jane Inese, no nosso Instagram, Jane Inese Oficial, ou no Facebook. Se você quiser compartilhar com as pessoas, pode ir para lá. Ou se você quiser rever, já vai, se inscreve lá no nosso YouTube, que nós retomamos o nosso YouTube e eu estou precisando de vocês por lá. Tá bom? E aí vocês podem compartilhar também esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai interessar para muita gente. Professor, quando você fala de geometria sagrada, né, você já explanou para a gente o que é um pouco da geometria, e que ela vem, ela, como diz, ela sempre existiu, ela está aí, né? Não tem como a gente mensurar, não iniciou e tal, não. Ela é, né? Como que eu consigo um entendimento melhor do que é essa geometria sagrada? Para ficar assim, bem, tipo, desenhado para a gente entender. Gostei do termo desenhado, tem tudo a ver com geometria, né? Jana, é o seguinte, Pitágoras, se a gente voltar até Pitágoras, ele tem uma frase célebre, que é: a geometria está em toda parte. É preciso, porém, olhos para vê-la, inteligência para compreendê-la e alma para admirá-la, né? E Platão também é dessa época de Pitágoras, foi um pouco depois, se não me falha a memória, né? E Platão já dizia assim: Deus geometriza tudo. Então, quando Platão fala isso, no fundo, é uma referência à criação do universo, né? Se a gente for no Antigo Testamento, em Gênesis, diz: no início era vazio e escuridão. Isso aí é bíblico, né? E depois faça-se a luz, e a luz foi feita, né? Então, veja bem, não existe luz sem que haja trevas, que haja escuridão. Então, aí, quando o universo foi desenhado, vamos dizer assim, ele foi feito, né? Por essa consciência superior, que umas culturas chamam de Deus, né? Outras chamam de universo. Mas quando o universo ele foi criado, então, se no início era trevas ou escuridão, se foi feita a luz, então aí já começou a existir as energias opostas. É o que a cultura do taoísmo, essa cultura esotérica, ela chama de yin-yang, né? São as energias opostas: quente, frio, amor, ódio, alegria, tristeza. Então, e o próprio símbolo do yin-yang, que mostra as energias opostas, é um símbolo geométrico, não é? Onde um círculo é dividido em duas partes iguais e que existe muita simetria aí. Mas quando se vai aprofundar a criação do universo, existem duas teorias. Existe a teoria do Big Bang, que o universo ele foi criado através de uma grande explosão, mas quando existe toda grande explosão, ela tem um centro.
E, por exemplo, vamos falar de uma mandala. Uma mandala é um artefato, é um acessório estritamente geométrico, tá? E se a gente for na linguagem sânscrita, mandala quer dizer círculo. Então, a explosão, que muitos defendem essa teoria de criação do universo pela explosão do Big Bang, né? Então, existe o ponto, que é o centro do círculo, tá? E toda explosão, ela se irradia de forma circular e de forma simétrica. E voltando um pouco atrás, a outra vertente que mostra a criação do universo através de forma geométrica, aí é a chamada Vesica Piscis, que isso aí está no nosso DNA. Quando existe a nossa concepção, quando o espermatozoide ele vai de encontro ao óvulo, ele perde a cauda, aí nós temos 2 círculos. O círculo ele gera a esfera, o esperma e o óvulo eles são esféricos. Então eu tenho aí o início da vida, tá? Aí, se a gente voltar de novo no Velho Testamento, são 6 dias da criação e no 7º, essa energia tão divina e maravilhosa que é Deus, ele descansou, ele repousou. Mas os 6 dias da criação remete à chamada semente da vida, que é uma flor de 6 círculos que gera a flor da vida, tá? Então, tudo isso é geometria sagrada. Mas, assim, por que essa geometria é sagrada? A geometria é chamada de sagrada porque ela mostra padrões existentes entre a natureza e também o cosmos, o universo. Por exemplo, nós, seres humanos, as figuras geométricas que são estudadas no currículo secundário, ensino médio e também na área superior, na arquitetura, essas figuras, como, por exemplo, o pentágono, o triângulo, o hexágono, aí indo para a 3ª dimensão, pentaedro, dodecaedro e icosaedro, essas figuras não foram criadas, elas foram copiadas do nosso DNA. Quando se tem aquela hélice dupla do DNA, quem estudou engenharia sabe, existe a chamada projeção ortogonal. Projetando essa hélice num plano, como, por exemplo, essa mesa, se eu tiver aquela hélice aqui, ela sobre essa mesa, a projeção é a estrela de Davi, que é a estrela de 6 pontas, o hexagrama, ou então a estrela de 5 pontas. E essas 2 estrelas geram uma figura chamada dodecaedro e icosaedro, que também está no nosso DNA e que é a porta para o universo. Então, olha bem, deixa eu estou amando, né? Estou amando. Então, olha só, existem plantas que a proporção, a quantidade de folhas e galhos existentes em algumas árvores e plantas, elas têm um número, uma constante que é chamada número de ouro ou número de Deus, razão áurea, que é 1,618. Ela existe, por exemplo, na anatomia humana. Se a gente dividir a nossa altura pela distância do umbigo aos pés, 1,618. A nossa mão é cheia da presença do número áureo, dividindo toda essa distância, da ponta do dedo médio até essa primeira ruga do pulso, dividindo pela distância dessa primeira junta de cima para baixo até a base, 1,618. A altura do nosso crânio, dividida pela distância da ponta do nariz à ponta do queixo, 1,618. Mas esse número não está apenas na anatomia humana. Ela está, por exemplo, naquele chifre dos carneiros andinos, que tem, principalmente no Chile, lá na cordilheira, né? Ela está presente, numa flor de girassol, quantidade de pétalazinhas que existem na flor de girassol. Então, no sentido horário, você olhando é bem louca uma flor de girassol. E a quantidade em sentido anti-horário, 1,618. E a NASA já constatou que a expansão do universo, que é através de espiral, nessa espiral está o número 1,618, que é resultado da chamada sequência de Fibonacci. Aquela espiral é a de Fibonacci, que também está no nosso DNA. Então, esse padrão, que é do número 1,618, e aquele número que você estudou e que os nossos telespectadores estudaram, que é o número π, lembra daquela geometria chata, maçante, né? Π, que é a divisão de qualquer circunferência pelo diâmetro, 3,14. Isso aí assusta um monte de aluno que vai fazer Enem e tal, né? O π ele está no nosso DNA. O π ele está na composição dos planetas do nosso sistema, de outras galáxias. Quer dizer, esses padrões que existem no ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, e que existe o universo afora,
é que fazem com que essa geometria seja chamada de geometria sagrada. São esses padrões aí. Em resumo, professor, não tem como a gente fugir. Nós somos realmente interligados, né? Perfeitamente. O ser humano com o universo, queiram alguns dizer não, Deus não existe, Deus, né? Tem que existir uma força superior e essa força está latente. Agora, o que eu vou te perguntar, tem que conferir um bloco já, Lucas? Eu posso esperar? Porque é o seguinte, por que esses assuntos não são trazidos à tona para que realmente todos tenhamos consciência disso, que não fique uma coisa velada como é isso, que não se crie... Por que cria esse medo de se conhecer isso tudo? Porque eu acho que é isso, né? Se coloca um muro de medo para que as pessoas não vai por aqui. Por que isso tudo, do seu ponto de vista, professor? Jane, isso é uma questão cultural. Isso é uma questão cultural e essa questão cultural ela não é de hoje, tá? Cultural e intencional. É intencional, exatamente. E perfeitamente. Você foi muito feliz nessa sua colocação. Isso vem da época da Inquisição, tá? Por que não se traz todo esse leque de conhecimento aos nossos dias? Por que não se intensifica esse turbilhão de pesquisas que existem conteúdos para isso? Porque a geometria sagrada, ela veio, a gente já está sendo redundante, com a criação do universo, tá? E na época da Inquisição, eles perceberam que muitos movimentos doutrinários, vamos dizer assim, religiosos, esotéricos, eles estavam tomando o espaço da Igreja Católica. Então, por exemplo, movimentos como a Rosa Cruz, como a própria maçonaria, e a geometria sagrada, eles foram sufocados porque passaram a ser como se fosse um elemento de competitividade com a Igreja Católica. Eu estou falando isso, não é nenhuma afronta à Igreja Católica ou aos católicos que estão nos assistindo, mas isso é um fato. Todo mundo sabe o sistema inquisitorial, a energia que ele trouxe, né? Então, a Inquisição, ela coibiu, ela sufocou essas culturas. E essa perseguição ela existe até hoje. Pra você ter uma ideia, por exemplo, vamos falar de o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Existe parte no currículo da matemática e da geometria especificamente do Enem que tem a ver com geometria sagrada. Um é esse número que eu falei, o número de ouro 1,618. Tem a espiral. Curva espiral é uma curva estritamente matemática. Espiral de Fibonacci. Por que o Enem ele não trabalha isso aí? Porque o Enem ele é tido como politicamente correto. Mas esse politicamente correto, nisso aí está implícito que se o Enem trabalhar isso aí, ele vai trabalhar com questões que são doutrinárias, que podem vir a confrontar alguns dogmas que foram criados pelos movimentos religiosos, tá? E a geometria sagrada, se ela for trabalhada e estudada, ela vai de encontro a muitos dogmas que a igreja ela traz consigo até hoje. Daí essa inibição para que essa energia... E também não é só a geometria sagrada, tem muitos movimentos em termos de religião, de doutrinas que ainda são sufocados no Brasil. Existem esses preconceitos. Mas isso são barreiras que estão sendo derrubadas a partir do momento que tem, como por exemplo, um podcast como esse e outros que trabalham. As redes sociais, se vocês pesquisarem, já trabalham com a geometria. Chegar no Google Geometria Sagrada, você vai ter um arsenal de informações e conhecimento. Então, o fator que inibe, ele é milenar e diz respeito principalmente à questão da Inquisição. Bom, vamos conferir um bloquinho? Já a gente está de volta. 15 minutos já. Caminho dos Pés Podologia. Equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica. Laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia. Girassóis 307, Jardim Cuiabá.
Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG som chart, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista, especialista em doenças de pele, cirurgia dermatológica e oncologia cutânea. Membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e Grupo Brasileiro do Melanoma. Doutora Mariana Barros, Avenida Ramiro de Noronha, 966, Duque de Caxias. Clínica Jardins de Eva, 659-9924-3758. Já estamos de volta, gente. Lembrando que o nosso podcast está no Instagram, no YouTube, no Face. O Lucas vai pôr aí para vocês. E, claro, na TV Mato Grosso 27.1. E esse programa reprisa no sábado, às 22 horas. Então, vai compartilhando, porque esse assunto é sempre muito bom. Professor, vamos falar um pouco dessa correlação entre essas terapias holísticas, como terapias com impostação de mão, uso de pirâmide, de outros recursos que a gente vê e que está em alta e que as pessoas, alguns não conseguem ter essa visualização disso tudo. O porquê e como fazer isso? Olha, Jane, essas terapias realmente elas estão ganhando espaço. Elas estão chegando ao público, né? Isso não, e principalmente no Brasil. Essas terapias elas estão tendo um crescimento muito grande, tá? Realmente existe, sobretudo aqui no Brasil, esse lance de aquela lei de São Tomé, né? Só acredito vendo. E como se trata de energia nem sempre a gente... Por exemplo, se pegar o campo magnético de um ímã, ele é um campo magnético intenso. Dependendo do metal que eu aproximo desse campo magnético, esse metal é atraído. Então, a gente não enxerga, mas sabe que ali existe um campo de energia muito forte, né? Mas não é só o ímã, não. Qualquer objeto. Essa caneca aqui que eu estou segurando, esse microfone, eles têm um campo de energia. E essas energias elas já são medidas, já são quantificadas. Inclusive, elas já são fotografadas. Desde os anos 30 existe a chamada fotografia Kirlian, que fotografa, inclusive, as geometrias que existem no corpo humano. Porque nós somos seres de energia, não somos apenas esse corpo físico, existe o corpo astral, mental, emocional, espiritual, causal. E esses corpos, a nossa aula, inclusive, já é fotografada, tá? Então, com relação às terapias, essas terapias, elas interagem exatamente com esse campo etérico, com esses corpos sutis que existem além do nosso corpo físico. Você falou da energia de interação com as mãos. Isso é a terapia Reiki. Eu fiz esse curso, eu sou reikiano, muitas pessoas em Cuiabá já estão fazendo, tá? Então, olha bem, a imposição das mãos, ela propaga a energia de cura. Quando se faz essa terapia, esse curso de Reiki, existem, por exemplo, os símbolos geométricos da cultura ou da terapia Reiki. Um deles é o Chukurei, que é nada mais, nada menos do que uma espiral, tá? E essa espiral, ela serve de proteção desse teu campo energético, proteção contra a entrada de energias nocivas até do ambiente,
energias espirituais, que não vamos aprofundar, poderia ser no outro podcast, né? Então, olha a terapia Reiki aí, interagindo através de símbolos com a geometria sagrada. Existem, por exemplo, pirâmides. Hoje em dia tem pessoas que meditam em pirâmide de 1,80 m, 2 metros de altura. Essas pirâmides podem ser feitas dentro da sua casa. A maquete de pirâmide, que é a pirâmide de Quéops lá no Egito, ela é um grande centro aqui no planeta de recepção, é uma grande antena receptora da energia cósmica. O que é a energia cósmica? É a energia do prana, universal. É a energia que permeia todas as formas de energia. Então, essa energia ela pode ser captada, inclusive, para cura, não é? Você pode construir uma pirâmide em casa. Agora, essa pirâmide ela não pode ser construída aleatoriamente. De qualquer jeito, né? De qualquer jeito. Tem uma tabela que ela esteja em proporção com as medidas da pirâmide de Quéops. Tem a presença do número Pi 3,14 e o número Fi 1,618, que é o número áureo que nós falamos no início do podcast, né? Os construtores daquela pirâmide de Quéops fizeram em função desses dois números aí. Então, você, para construir uma pirâmide dessa em casa, você tem que pegar uma bússola, você tem que orientar, além desses números, fazer a orientação magnética, porque a pirâmide de Quéops, a orientação, ela é orientada de acordo com a inclinação do eixo magnético da Terra. E uma bússola simples em casa você faz isso aí, né? Por exemplo, você tem um problema do joelho, um problema no pulso, um torcicolo. Você pode usar uma maquete da pirâmide de Quéops, um elemento de geometria sagrada em casa. Você coloca o pulso ali, você tem alguma torção, com o tempo, dentro daquela maquetezinha de pirâmide que você vai construir, esse problema vai ser sanado. Existe dentro dessas terapias hoje a mesa radiônica. Ela tem mais de 50 símbolos geométricos que são símbolos de cura. A pirâmide ela funciona como uma mesa radiônica. Você tem uma pessoa, um parente que mora lá na Itália, por exemplo, tá? E ele tem um problema de insônia. Você pode pegar, fazer uma maquete, porque a geometria e a energia, elas estão numa correlação muito grande, né? E a energia ela se propaga através de ondas. Como a maquetezinha da pirâmide na tua residência, ela tem a função de ser uma mesa radiônica, esse parente teu lá na Itália ou qualquer outro país do planeta, se ele tem, por exemplo, um problema de insônia, você pode sanar esse problema utilizando uma maquete de pirâmide na tua casa. Aí você pega a fotografia dessa pessoa, coloca em determinada altura dentro dessa maquete de pirâmide, tá? Coloca a fotografia e coloca um sonífero. Como a maquete de uma pirâmide é propagadora de energia e tudo no universo é energia, e energia se propaga através de ondas, essas ondas que vão sanar o problema de insônia do teu parente que mora lá na Itália, ele pode ser resolvido. Então, existe uma série de figuras e símbolos geométricos de 2 e 3 dimensões que estão sendo usados nessas terapias para resolver problemas clínicos, tá? Você usou aí o termo dimensões. É uma outra coisa que a gente, para você que trabalha com geometria, para você que é matemático, esse entendimento de várias dimensões também é um outro mistério para muita gente, né? Exatamente. Vamos conferir um bloco, eu quero que você volte respondendo, porque o nosso tempo já está acabando, né, Lucas? É jogo rápido, exatamente sobre essa questão das dimensões. Ótimo, gratidão. Espaço Class, festas e eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa, Dr. Carlos Chilisca, especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca, agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso.
Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchart, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista, especialista em doenças de pele, cirurgia dermatológica e oncologia cutânea. Membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e Grupo Brasileiro do Melanoma. Doutora Mariana Barros, Avenida Ramiro de Noronha, 966, Duque de Caxias. Clínica Jardins de Eva, 659-9924-3758. Já estamos de volta, gente, e esse professor é uma enciclopédia de tanta informação. Imagina. Eu falei aqui de acupuntura com ele, né? E eu falei que eu queria falar de dimensões. Na acupuntura também se usa a geometria sagrada. Usa sim. Em país, eu não sei se já chegou no Brasil, já, mas existe uma figura geométrica que ela é resultado do seccionamento que faz num cubo e também no octaedro, figuras são uma de 8 faces, outra de 6 faces, né? E essa figura que é derivada dessas duas que eu falei, ela mostra ao acupunturista quais são os pontos dos meridianos, são esses centros, essas linhas energéticas do corpo humano, essas linhas que estão com pontos doentios, e essa figura geométrica é ligada a um sistema de computador que mapeia esses pontos e é onde o acupunturista vai colocar as agulhas para resolver teu problema. Caramba, gente! Então, eu estou falando, gente, que está tudo interligado. Professor, como eu prometi que eu ia te perguntar, como é que funciona? Até onde a gente, essa questão de dimensões? Porque às vezes a gente escuta primeira dimensão, segunda dimensão, terceira. Esse ser humano já está na terceira dimensão. Acho que vai até a 7ª dimensão, né? Vai até a 12ª, 13ª. Vai embora. Vai, exatamente. Como que é isso? Como que a gente consegue ter uma percepção disso no nosso dia a dia? Assim, Jane, para início de conversa, está bem interessante esse bate-papo nosso, né? O universo, ele é tridimensional, tá? Então, a gente falou no início desse nosso bate-papo a questão de Gênesis, do Antigo Testamento. No início era escuridão e vazio, faça-se a luz. Então, quando foi feita a luz, se criou, por exemplo, o universo, criou o planeta Terra, as galáxias, né? Então, o universo, ele é tridimensional. O que é tridimensional? Nós vivemos, esse espaço onde nós estamos gravando esse podcast é tridimensional. Ele tem comprimento, largura e altura. No caso, na borda de uma piscina seria profundidade, né? E essa expansão das galáxias que nós falamos no início do podcast, essa expansão até onde o universo ele é infinito, é tridimensional.
E essas 3 dimensões são as dimensões físicas. O universo, se a NASA ela conseguir detalhes, por exemplo, lá de Marte, que ainda está na nossa na Via Láctea, né, onde está o nosso sistema solar, então isso é tridimensional. São as dimensões físicas, tá? São dimensões físicas. Quando se fala em 4ª dimensão, a 4ª dimensão já é uma questão de tempo, tem uma relação de tempo e espaço. A 4ª dimensão, existem projeções do que ela vem a ser. A gente pode fazer isso no outro podcast, tá? A 4ª dimensão tem relação com Einstein, tem relação com o espaço-tempo, é uma curvatura de espaço-tempo. Nós podemos aprofundar isso aí. Então, existem projeções do que ela vem a ser, inclusive em termos de figuras geométricas, que a geometria permeia o universo inteiro, não é? As dimensões que se falam aí de 5ª dimensão, 6ª dimensão, 12ª, 13ª, aí já são dimensões espirituais, dependendo do ângulo, da perspectiva que você vai abordar, ou então dimensões energéticas. Aí, já, por exemplo, quando eu falo na 12ª dimensão, não é um lugar que eu possa visitar, um espaço físico tridimensional, mas é uma questão de consciência, tá? Então, quando se existe expansão da consciência, que seria também um tema bem interessante para a gente abordar depois, então existe a questão de penetrar em dimensões superiores à 3ª dimensão, tá? E essa expansão de consciência, ou seja, sair do nível de 3ª dimensões para dimensões maiores, aí isso é uma questão, essa evolução espiritual, existem requisitos para isso. Por exemplo, uma pessoa que ela está em estado de meditação, uma meditação que seja bem feita, ela está na posição yoga, tá? Ela pode acessar uma 4ª, uma 5ª ou uma 12ª, 13ª dimensão. Ela está num corpo físico que habita um espaço tridimensional, como nós falamos, o nosso universo é tridimensional, o nosso planeta Terra é tridimensional. Ela está num corpo físico que é tridimensional, mas ela está, através, por exemplo, da yoga, em uma evolução de consciência naqueles instantes que a coloca, apesar, repito, de estar no espaço tridimensional, ela vai a dimensões superiores. Então, essas dimensões, além da 3ª dimensão, não é uma questão física, nem um espaço físico, onde eu possa fazer uma visita, uma viagem, mas sim é uma questão de avanço de consciência, é expansão de consciência, tá? Professor, obrigado por você ter vindo aqui, adorei conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. Eu já vou te deixar o convite, se você puder, já para a próxima semana, para a gente conversar no Janinese, né, para a gente fazer um outro bate-papo, mostrando essas figuras, essas imagens, para as pessoas, né, principalmente para quem é visual aí, né? Para a gente conseguir entender melhor e levar esse conhecimento realmente, porque eu sei que a sua bagagem, em um bate-papo, a gente não vai conseguir nunca, né, absorver. Muito obrigada. E onde que as pessoas te encontram? Você falou que já está aposentado, mas aposentado da sala de aula, né? Sala de aula, exatamente. Né? Mas para que as pessoas possam, de repente, ter alguém que queira continuar essa conversa com você, que queira entender melhor, né, desse universo, aonde que as pessoas te acham? Olha, eu tenho os endereços eletrônicos que eu posso disponibilizar no YouTube. No YouTube eu tenho José Walter Zacarias, tem o... Nossa, me fugiu agora. Instagram? Tem o Instagram, tem essa outra rede que é muito popular. Face? Tem o WhatsApp? Facebook. Né? Lucas, eu vou pedir para o Lucas pôr tudo aí no rodapé para vocês aí, ó, que aí fica mais fácil. Facebook, José Walter Zacarias. Zacarias está no Face, e tenho no Kawaii, que é uma plataforma que ela é muito popular. No Kawaii tem vários vídeos meus, sobretudo a respeito da geometria sagrada. Esses vídeos são bem interessantes, tá? Mas, Joana, eu que agradeço o convite, fiquei encantado de interagir com você, tá? Agradeço o convite, a oportunidade, e estou à disposição para a gente interagir com esse público maravilhoso, outras oportunidades. Ó, quem gosta do assunto aí, se quiser entrar lá no meu Facebook também, fala, Jane, fala sobre esse assunto, gostaria de ouvir mais sobre isso. Fiquem à vontade, por favor, até agradeço que vocês coloquem lá
para a gente dar sequência nesse assunto, porque é um assunto latente, né? Eu acho que a gente tem que ter uma expansão de consciência realmente e começar a entender mais que esse universo, esse mundo não é só isso que nos dizem que é e pronto, acabou. Acho que a gente tem que buscar realmente esse conhecimento. Obrigada e um abraço à sua esposa também. Será Tá? entregue, eu que agradeço a oportunidade. Ela é um doce, quero trazer ela aqui também, gente. Vocês vão amar. Ela é terapeuta, Patrícia né? Zacarias, terapeuta holística. Seria um prazer para ela participar em um podcast. Gente, uma pessoa incrível. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Você acompanha agora podcast Competência. Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreazzi e Carmindo de Campos. 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia. 65-3623-6066. Clés Tapetes e Couro. 99809-0078. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista. 659-9924-3758.